Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva. Que prazer ter você, jovem, aqui conosco. Jovem que tem rejeitado o mundo, não é? Deixado os prazeres do mundo para servir a Deus. Estamos já chegando aí, caminhando para o final do trimestre. Esta é a nossa penúltima aula. Eu tenho certeza que esse trimestre foi transformador para a sua vida. Aprendermos a orar. A oração, que é um exercício, como falamos lá na primeira aula. Ninguém ora 20 minutos sem orar 10, ninguém ora meia hora sem orar 20 minutos, ninguém ora uma hora, duas, sem começar com os primeiros minutos de oração. A gente sabe também que a oração não é algo fácil, que a oração exige que nós estejamos bem de corpo, alma e espírito, porque a oração é feita com a nossa integralidade, né? Outra coisa que deixamos claro durante esse trimestre é que a oração, aliás, eu disse isso na primeira aula, não é? Muitas vezes, eu cresci ouvindo muitas vezes que crente não ora porque gosta, ora porque precisa. E deixamos claro que, assim como nós gostamos de conversar com um amigo, nós precisamos ter prazer na oração e gostar de orar. Não orar só por necessidade, orar pelo prazer da comunhão. Eu espero que durante esse trimestre você tenha dedicado mais tempo à oração, você tenha realmente aprendido a orar, a disciplinar o seu tempo para a oração e que a tua comunhão com Deus tenha crescido de forma poderosa. Na aula de hoje vamos estudar a lição de número 12, do dia 21 de março de 2021. O título da lição é A Oração de Paulo pelos Efésios. Vamos aprender agora, vamos ver algumas coisas que Paulo pede pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja privilegiada. Paulo ficou 3 anos de forma ininterrupta ensinando esta igreja. Para a igreja de Éfeso, Paulo não escreve como escreve para a igreja de Corinto para corrigir problemas. Não escreve como escreve para a igreja da Galácia para alertar os irmãos, consolar os irmãos que estavam sofrendo por causa dos judaizantes. Paulo não escreve como para a igreja de Tessalônica para reavivar a esperança. Então, Paulo, para cada carta que ele escreve, ele tem um objetivo específico e geralmente ele escrevia para solucionar problemas. Para a igreja de Éfeso, Paulo escreve uma carta, a gente vai ver aqui na introdução, né, nos comentários do nosso comentarista, a carta aos Efésios era uma carta circular para as igrejas da Ásia Menor, para todas as igrejas da Ásia Menor, porém destinada à igreja de Éfeso. Foi uma igreja que Paulo teve uma grande afeição. E Paulo escreve para a igreja de Éfeso a fim de formatar a igreja, a fim de transformar a vida da igreja, de formar a igreja como a igreja verdadeira. Eu falo que na carta aos Efésios, Paulo pega uma igreja como um bebezinho espiritual. E ele vai trabalhando a espiritualidade da igreja até chegar no capítulo 6, mostrando que essa igreja, né, deve estar pronta para um combate urgente, ela deve se revestir da armadura de Deus. Capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Então, Paulo pega lá uma igreja bebezinho espiritual e vai trabalhando a vida da igreja a fim de que ela amadureça e esteja pronta para uma batalha. Então, nós vamos aprender com a oração de Paulo pelos Efésios, pela igreja que estava em Éfeso. E vamos perceber que Paulo pede a Deus, ele ora a Deus, para que Deus realize coisas magníficas na vida desta igreja. E nós devemos também entrar debaixo desta oração, para que estas coisas que Paulo pede que Deus realize na vida da igreja de Éfeso seja uma verdade na nossa vida. Até porque a carta, como eu disse, era uma carta circular para as igrejas da Ásia Menor, que chegou até nós com o mesmo poder e com a mesma autoridade divina. Vamos ao texto do dia, que está em Efésios capítulo 3, nem tem capítulo 14. Efésios capítulo 3 e versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai entender o que Paulo está enfatizando quando ele diz me ponho de joelhos. Mas veja que Paulo ele encontrava uma causa, uma razão, um motivo de se colocar de joelho em favor da igreja, de orar pela igreja, de buscar ao Senhor em favor da igreja. E essa deve ser uma atitude nossa também. Estarmos de joelhos diante de Deus por alguém, pela igreja, por você, por vocês, os nossos jovens. Eu oro, eu fui coordenador de mocidade, não é porque eu deixei de ser coordenador
nas nossas Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente chama coordenador regional, ou seja, São Paulo fala setor, né? Seria o que a gente chama em São Paulo de coordenador setorial. E eu sempre orei pelos jovens. Não é porque eu deixei de ser coordenador de jovens que eu não oro pelos jovens, para que Deus faça da nossa juventude uma juventude poderosa, cada vez mais poderosa, aplicada à palavra, à pregação, ao reino de Deus, ao trabalho do reino. Então, Paulo tinha uma razão de se colocar de joelhos em favor da igreja. E nós vamos perceber o que ele pede. Síntese da lição. A oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade. Por que ousadia? Por causa dos pedidos que Paulo faz. A gente vai ver que ele é ousado. E são coisas que podem ser praticadas na nossa vida. Intimidade, porque o que Paulo está objetivando é isso, que os crentes se aproximem mais de Deus, tenham intimidade com Deus. E fé para com Deus, crescer na fé. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Ou seja, os efeitos desta oração são para os nossos dias, são para nos influenciar a todos nós que estamos na igreja, formamos o corpo de Cristo. Texto bíblico, Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, eu acho lindo esse termo, Paulo usa o termo família nos céus, e nós pertencemos a essa família. Toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, ou seja, segundo aquilo que ele tem reservado na sua glória, nos conceda, né? Paulo está dizendo, vos conceda que sejais corroborados, plenificados, locupletados, enriquecidos, plenos, para que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando, ele vai usar, nós vamos tratar isso aqui durante a lição, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, ou seja, um conhecimento pleno de Deus, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos. Que convicção gloriosa é esta? Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que oração magnífica. Que oração gloriosa. Primeiro ponto, uma oração ousada. Uma oração ousada. Primeiro parágrafo, o cuidado para com a igreja. E aqui, olha, no final deste primeiro parágrafo, o comentarista, ele nos coloca o seguinte: quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por você, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. A oração de Paulo demonstra o cuidado dele para com a igreja, e como eu disse agora há pouco, para com todos nós. A oração de Paulo demonstra o cuidado. Era um homem que queria ver a igreja crescer. Paulo, certa feita, em uma das suas cartas, disse assim, eu sinto, parece que pela igreja de Corinto, ele disse, eu sinto dores de parto até agora. Aliás, eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Ele está dizendo, assim como a parturiente sente contrações, eu também sinto essas dores. E eu vou continuar sentindo até que Cristo seja gerado em vós. Paulo tinha... Deixa eu abaixar aqui, caiu a caneta, então vamos lá. Paulo tinha o desejo
que a igreja, que os crentes tivessem Cristo gerado neles. E Paulo estava disposto a orar, Paulo estava disposto a sofrer para que Cristo fosse gerado nesses crentes. Então isso demonstra o cuidado de Paulo. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. De joelhos é melhor. Vamos entender o porquê? Está aqui, ó. Os judeus não eram acostumados à oração de joelhos. Quando oravam, ficavam de pé, erguiam as mãos. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, jogou-se ao chão e de joelhos clamou. Isso era uma cultura judaica que a gente vê entre os judeus ortodoxos até hoje. Eu tive em Israel, e aí você vê, por exemplo, no Muro das Lamentações, eles estão sempre orando em pé, e eles vão movimentando o seu corpo, vão fazendo esse movimento, vão movimentando o seu corpo. E eles levantavam as mãos, oravam nas praças, e aí Paulo, ele vai além disso, ele se joga diante de Deus, num sinal de submissão. É claro que nós não estamos dizendo aqui que só a oração de joelho é oração válida, mas Paulo está fazendo isso para demonstrar a intensidade do seu ato. Ele se joga no chão diante de Deus, de joelhos, para suplicar a Deus em favor da igreja. Isso demonstra o cuidado de Paulo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A ousadia de Paulo. Paulo está pedindo algo ousado. Mas por que ele pede algo ousado?
A maturidade do apóstolo o leva a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão além do limitado entendimento humano. E por que Paulo pede isso? Porque é possível. E por que é possível? Porque ele pede para que Deus faça isso. Eu sempre digo que nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. E nós precisamos ousar. Nós precisamos buscar ir mais profundo no relacionamento com Deus. Eu disse em uma das aulas passadas que quando Paulo fala em Romanos 12, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele, além de estar falando de 3 características da vontade de Deus, ele está falando de níveis de envolvimento com a vontade boa. Todo mundo sabe que a vontade de Deus é boa, até quem não é crente. Agradável. Ele está falando daquilo de quem experimenta. Para saber que a vontade de Deus é perfeita, tem que experimentar. Então fala de um nível de aprofundamento. Mas ele fala a perfeita. Como eu posso saber que a vontade de Deus é perfeita? Somente quando eu me envolvo totalmente com a vontade de Deus, de forma que eu entendo que ela é perfeita para todas as coisas da minha vida. Isso fala de um nível de profundidade com a vontade de Deus. É isso que Paulo está querendo dos crentes, que eles vivam um nível de relacionamento mais profundo. Segundo ponto, o primeiro pedido de Paulo, fortalecidos pelo Espírito. Paulo sabia, ele chegou a dizer por algumas vezes, quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte, estou forte. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, Paulo pede para que o Espírito Santo, para que, pelo Espírito Santo, sejamos fortalecidos em nosso homem interior. Por que ele pede isso? Porque Paulo sabia, e nós também sabemos, que se o Espírito nos fortalecer, nós conseguimos vencer. Você, jovem, precisa ter convicção de uma coisa. Vamos pensar uma coisa aqui, na câmerazinha mais fechada aqui, para você entender bem o que eu quero te dizer. Perceba bem, ou responda para você mesmo a pergunta que eu te farei. Até quando você vai ficar pedindo perdão pelos mesmos erros? Até quando você vai sentir a frustração de mais uma vez não conseguir vencer essa área da sua vida em que você é vulnerável? Até quando? Pastor, mas qual é o segredo para poder vencer isso? Clame ao Espírito Santo que te fortaleça. Entenda as tuas limitações. Entenda que tem áreas na sua vida que você não vai conseguir mudar. Você vai ter que orar e pedir, Espírito Santo, vem em minha vida, eu te autorizo a entrar em minha vida e mudar aquilo que precisa ser mudado. Deus tem um novo tempo de vida espiritual para você. Deus tem um tempo de vida espiritual vitoriosa para você. Entenda que é o Espírito Santo que nos fortalece. O próprio Paulo disse, eu sou fraco. Se Paulo era fraco, a maior personagem do cristianismo, depois de Cristo, imagine eu. Eu preciso reconhecer, Deus, eu sou fraco. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda nas minhas fraquezas. Que o Espírito Santo nos fortaleça a cada dia. Porque aí sim, nós vamos conseguir vencer aquilo que nós ainda não tínhamos conseguido vencer. E a bênção de Deus virá sobre a sua vida. E você vai se sentir livre e vai se alegrar por ter vencido. Vamos ao segundo ponto deste segundo parágrafo. O amor de Cristo. Paulo, quando fala sobre o que ele desejava em relação ao amor de Cristo para a igreja, ele usa 2 termos. Vocês precisam estar arraigados e fundados. Paulo está usando 2 metáforas distintas. Primeiro é uma metáfora agrícola e depois é uma metáfora da construção, uma metáfora da engenharia. Ele diz arraigados é enraizados. Enraizados. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossa vida como as profundas raízes de uma alta árvore. É enraizados. Quanto maior a árvore, mais as suas raízes têm que se enraizar, ficar entranhadas na terra, enraizadas, e a árvore está firmada.
Paulo está falando, nós devemos estar arraigados, enraizados. E a raiz, ela suga a seiva que sustenta a árvore da terra. Se estamos arraigados no amor de Deus, aquilo que nos sustenta é oriundo do amor de Deus. E depois ele fala sobre fundados. Fundados como os mais fortes alicerces de um edifício. Isso aqui é construção civil. O alicerce é aquele que não aparece. A fundação é aquele que está profundo, que está coberto. Ninguém vê. A fundação é rústica. A fundação não tem o acabamento estético da arquitetura. Não tem. Mas é ela quem sustenta. O amor de Cristo, no amor de Cristo nós devemos estar fundados. Porque Ele é que verdadeiramente nos sustenta. Terceiro parágrafo. Como compreender perfeitamente? Como compreender? É possível compreender, enquanto estamos na terra, perfeitamente o amor de Deus? É possível. É claro que são, como diz o comentarista, essas experiências que precisamos buscar, pois são para todos nós cristãos. Agora, seria utopia compreender plenamente o amor de Cristo? Quem sabe, se a gente pensar pela antropologia bíblica, tem antropologia, a gente vai dizer, enquanto estivermos na terra, não compreenderemos perfeitamente. Porque estamos num processo de aperfeiçoamento. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ok. Mas eu li uma vez algo sobre utopia que eu achei magnífico. Que utopia é o horizonte que nos faz dar mais um passo adiante. Eu sei que nós não encontraremos a perfeição nesta terra. Eu sei disso, nós não encontraremos. Mas nós não podemos deixar de buscá-la. Porque alguém pode te dizer, meu querido, a utopia, a perfeição é algo utópico enquanto nós estamos na terra. Ok, mas o dia que nós deixarmos de buscar a perfeição, nós morremos. E a perfeição em tudo. No trabalho, como um profissional, nos relacionamentos, como pai, como filho, como marido, como profissional, nós precisamos buscar a perfeição. O que Paulo está pedindo é que esses crentes sejam aperfeiçoados e busquem verdadeiramente o amor de Deus na sua vida e sejam totalmente aperfeiçoados por este amor. Que eu e você possamos buscar, compreender perfeitamente a vontade de Deus para a nossa vida. Queridos, que esta oração de Paulo para a igreja de Éfeso seja uma verdade na nossa vida. Em nome de Jesus, sinta-se participante da igreja de Éfeso diante desta oração de Paulo. Porque Paulo não está orando só por aqueles crentes, ele está orando pela igreja do Senhor. E esta oração chegou até nós para que nós digamos a Deus, Deus, eu quero isto sobre a minha vida. Eu quero receber isto, eu quero ter essa experiência, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço. Na próxima aula, semana que vem, vamos finalizar o trimestre. Você não pode perder a aula da semana que vem. Você que esteve conosco durante esse trimestre, nós vamos analisar mais uma oração de Paulo. Mais uma oração de Paulo. Como eu disse, depois de Cristo, Paulo é a personagem mais importante do cristianismo. E das 4 últimas lições, na lição 10 e 11, estudamos a respeito da oração que Jesus fez. Na 12, agora, estudamos sobre a oração de Paulo pelos Efésios. E na aula que vem, na última lição, vamos estudar sobre a oração de Paulo em favor de seu espinho na carne. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão,
Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.